13h, 28 minutos, hora certa em nome de Gráfica Editora O Dia. Venha fazer seu orçamento para revistas, livros, folders, pastas, leques, enfim, todo o material gráfico em geral. Solte a sua imaginação. Aqui, suas cores ganham vida. Gráfica O Dia. Telefone 2106-9904. E uma comissão formada por cadeirantes, a OAB Seccional Piauí e a Câmara Municipal de Vereadores constatou uma série de irregularidades na acessibilidade em terminais de integração. Por isso, o Parlamento da capital do Piauí se reuniu em audiência pública nesta quinta-feira para debater o assunto. Sobre isso, a gente recebe agora em estúdio o nosso vereador Joaquim do Arroz. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Bom dia, meu querido. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Quero começar lhe perguntando, vereador, quais foram os principais pontos encontrados, as principais irregularidades encontradas durante essas vistorias? Bom, nós tivemos dois tipos de irregularidades. Um foi a questão da acessibilidade do cadeirante nas plataformas para os ônibus. Sim. Constatamos várias situações, tipo ônibus descalibrado. O projeto foi para uma altura de 90 centímetros, que poderia ter uma variação abaixo 5 centímetros ou acima 5 centímetros. Mas tem ônibus que já chega na plataforma com 10, 15 centímetros de diferença, ou para cima ou para baixo. Então, aquelas réguas que eles têm lá para fazer a acessibilidade, ela entra numa distorção de grau muito grande. Não encaixa, né, velho? Ela fica com ou muita declividade ou muita inclinação. Sim. Outra questão também, que graças a Deus o sindicato dos motoristas estava lá, às vezes é a pressa do motorista, que ele não chega a encostar o ônibus na plataforma numa distância mínima de 10 centímetros. Tem uns que a gente constatou que para com 30, com 20, e também essa distância ela nos causa esse tipo de problema. Outra situação é que os ônibus que foram licitados, que foram programados, nem são todos eles os que estão sendo utilizados. Então, você faz um projeto com um tipo de mercadoria e apresenta outra. Então, também gera essa desqualificação para atender o nosso cliente maior, que é o nosso, não só o cadeirante, mas também as pessoas com deficiência. Né? Porque uma observação que eu queria fazer às pessoas é que o símbolo da cadeira de roda como símbolo do deficiente não entre na cabeça das pessoas como um símbolo que só o cadeirante. Entendeu? Ali é só um símbolo, mas ali é um símbolo para as pessoas com deficiência. Então, porque às vezes a pessoa tem outro tipo de problema de mobilidade, caminha, não usa cadeira de rodas, mas tem outro tipo de mobilidade e às vezes as pessoas não têm a paciência com ele porque não vê ele sentado numa cadeira de rodas. Então, isso é uma observação interessante. Então, levamos o Conselho de Arquitetura e o Conselho de Engenharia, porque na visita técnica que fizemos a semana passada, o pessoal da Prefeitura colocou que a obra estava nas normas, sim, que o CREA autorizou daquele jeito, que o CAL tinha autorizado daquele jeito. Então, é ruim quando a gente ouve só um lado. Então, também serviu para a gente convidar os conselheiros do CREA e do CAL para participar, eles colocaram as posições deles. E quando convidamos também o IFP, o Instituto de Tecnologia, porque também nos chamou a atenção, o doutor Humberto do IFE esteve lá hoje, e ele colocou que nunca o IFE foi convidado para esse tipo de debate. Sim. De acessibilidade, de robótica, de plataformas. Então, eles ficaram muito satisfeitos com o convite e participaram plenamente da reunião. Convidamos o secretário de Planejamento, doutor Zé João, convidamos também a S-Trans e junto com a nossa OAB, com o doutor Joaquim Santana, que é um grande guerreiro, que me associa a ele, dois Joaquins, sim, e a uma causa bastante pertinente. E o bom, né, que eu acho que as coisas tudo tem que ter resultado. É justamente isso que eu queria lhe perguntar. Quais são os resultados práticos deste encontro de hoje? É que na terça-feira vai se reunir o CAL, o CREA, o IFP, a Ascante, a Secretaria
um membro da Secretaria de Planejamento, a arquiteta que projetou aquelas paradas, para uma reunião técnica, primeiro, de análise de projetos, e depois uma visita técnica, inclusive já com o IFP, para a gente tentar arrumar uma solução para essa acessibilidade. Sim. Tá certo? Vereador. Se é uma plataforma pneumática, se é um elevador, se é um lançador, o que seja. Não cabe ao vereador dizer qual será a saída. Qual será a técnica, saída, né? Meu objetivo é promover essa evolução, entendeu? Essas obras foram feitas por várias regiões da cidade, mas a grande preocupação que chega agora à população são com as obras no canteiro central da Frei Serafim, porque este problema já aconteceu, agora tem que ser remediado, mas as obras no canteiro da Frei Serafim ainda não começaram. Como manter, como garantir a certeza de que as obras estarão dentro de um padrão correto? Olha, a vantagem da vivência são as correções. Sim. A gente está tendo alguns problemas no sistema Integra. Eu vou colocar alguns para não politizar a nossa entrevista. E o que é que acontece? Uma reunião como essa, uma visita técnica como essa, serve para corrigir erros. E eu acredito que vai ter algumas situações dentro do projeto da Frei Serafim que, diante do que a gente está vivenciando hoje, vai ser corrigido ainda em projeto. Sim. Agora, não é só o problema da acessibilidade ao transporte. Nós temos também o problema, dentro dos terminais, do modelo de banheiros que é oferecido às pessoas com deficiência. E baixa mobilidade. E baixa mobilidade. Os banheiros não têm acessibilidade. Eu achei um absurdo porque são prédios novos. Não é um prédio antigo, de 1980. Que tem que se adaptar. Que tem que adaptar. É uma coisa que foi planejada, que foi construída, né? Uma obra moderna. Mas que, por exemplo, o banheiro do deficiente, ele não é isolado, ele é misto com o banheiro da pessoa com a mobilidade normal. Uhum. Então, você imagine um cadeirante que ele vai com a sua esposa trocar uma fralda no seu banheiro. A esposa dele é obrigada a ver os outros homens urinando. É uma situação muito complicada. Constrangedora. Né? Constrangedora. Porque ele tem que passar por dentro do banheiro para ter acesso ao banheiro dele. Uhum. Então, são situações que têm que ser corrigidas. Então, foi levantado também dentro da reunião, o CREA se propôs e o CAL a fazer essa fiscalização e fazer um relatório do que tem que ser modificado. E é isso aí que nós vamos atrás, de modificar o que tem que ser modificado, melhorar o que tem que ser melhorado. Porque essas pessoas têm todo dia a necessidade de se transportar, de se locomover. Sim. Vereador, muito obrigado pela sua participação. O senhor que já segue aqui para os estúdios da nossa FM o Dia, muito obrigado. Volte sempre, boa tarde para o senhor. E até a próxima, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Obrigado a todos e vamos à luta. Até em breve. Até em breve. O Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio varejista brasileiro. Por isso, as lojas de Teresina vão estender o horário de funcionamento para bem atender a todos os clientes. Confira agora como vai ficar com Lalesca Setúbal. Depois do Natal, o Dia das Mães é a segunda melhor data para os lojistas. Aqui no Piauí, o crescimento esperado é de 3% a 5%. De acordo com o Sindicato dos Lojistas, o movimento de clientes já aumentou no centro de Teresina desde a semana passada. E também, de acordo com a categoria, o comércio oferece promoções e maiores prazos para os clientes de efetuarem os pagamentos. O horário de funcionamento do centro e do bairro vai ser diferenciado no sábado. As lojas vão funcionar até às 18 horas e no shopping seguem em horário normal, de 10 da manhã até às 10 da noite. O plenário do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, decidiu instaurar processo administrativo disciplinar contra o desembargador piauiense Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho, do Tribunal de Justiça aqui do Estado. A motivação foi por considerar indícios de atuação do magistrado em relação aos cálculos dos precatórios, que apontam para a prática de conduta incompatível com o exercício da função.
A decisão do Conselho foi unânime e se baseou em inspeção realizada no ano de 2016. E o deputado estadual João Madison comentou à nossa equipe de reportagem do acordo entre o MDB e o Progressistas pela presidência da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. A disputa começou após a saída de Wilson Brandão. É um acordo e nós vamos cumprir o acordo. Fizemos lá no começo da legislatura que o PP pudesse indicar essa presidência da comissão esse ano e o ano que vem o PMDB. Então, o PMDB é um partido de acordo, então vamos cumprir aquilo que nós fizemos no começo da legislatura. Isso atrapalha os serviços na casa? De maneira nenhuma, Henrique Pires vem fazendo um trabalho belíssimo e vai continuar até quando for escolhido o novo presidente. Já o deputado estadual Gustavo Neiva, do PSB, que é líder da oposição na Alep, avalia a convocação de suplentes para casa. Vamos conferir. O que a gente percebe é que o governo não está cumprindo com o que prometeu. Primeiro, fez uma reforma administrativa visando enxugar a máquina, fazer a economia, e o próprio governador está mutilando a reforma. A Fundação Hospitalar veio para ser extinta, não foi extinta. A ouvidoria veio para ser extinta, não foi extinta. O metrô, o governador já andou até negociando esse cargo com os aliados, não foi extinto. Disse que ia ser convocação zero e convocou já 4 deputados, e a imprensa já especula que esse número vai crescer até o meio do ano. Então, que a gente denota que o governo continua fazendo as mesmas práticas, cometendo os mesmos erros do passado. Enquanto isso, a população está padecendo e sofrendo, faltando saúde, faltando educação, faltando segurança, e o governo continua voltado para a classe política e em detrimento do bem-estar da sociedade. Apesar do discurso colocado, então o senhor avalia que pesou mais a questão política do que técnica? Não resta dúvida, né? Está comprovado pelas ações. O governo tinha uma ideia de fazer um enxugamento na economia e teve que mudar de opinião. Passou 5 meses fazendo uma reforma administrativa, pediu regime de urgência aqui nesta casa, nós aprovamos em regime de urgência e agora o governador começa a mutilar com vários órgãos que eram para ser extintos e o governador não extinguiu. Então, o governo é mais político do que técnico. Fica aí a análise da oposição. E dentro do Partido Progressistas, cada vez mais é dado como certo o retorno de Júlio Arcoverde para a Assembleia Legislativa. O provável substituto é o vereador Marcos Monteiro, substituto na SEMEL, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Marco Monteiro é filho do deputado estadual Fernando Monteiro. Confira o que ele disse sobre essa possibilidade de assumir a SEMEL. Não tive o convite oficialmente do prefeito Firmino Filho. Estou aguardando o chamamento do prefeito para a gente ver a real situação, como é que vai ficar. O senhor já foi cotado a essa conversa? Eu vi, tem essa conversa, mas só que a gente depende do prefeito, né? O prefeito Firmino Filho que vai convocar o novo secretário, se assim acontecer, o deputado Júlio Arcoverde retornar para a Assembleia, e assim o prefeito vai convocar o novo secretário. Nós estamos na guarda para quem será esse nome, né? A expectativa é positiva? Sim, a gente faz parte do Progressista agora nesse momento e nós estamos nesse trabalho que está chegando a eleição municipal, está perto da eleição, a porta está aí, a próxima eleição, então nós estamos na expectativa, né? Tem projetos para o esporte teresino? Olha, eu quero primeiro sentar na pasta para a gente reavaliar a situação dessa MEL, para a gente ver a questão. Acho que o mais importante é a gente trabalhar as comunidades, as escolinhas de futebol, as famílias, que é mais importante, que é isso que o prefeito sempre prega nos seus discursos, né? Vamos ver quais são os próximos passos, mas que ele já tem discurso de secretário, isso tem. A partir de agora nós vamos ao vivo falar com Arimatea Azevedo e com Nájila Fernandes. Eles estão nos estúdios da primeirinha da cidade. Eu estou falando da nossa FM O Dia 92.7. Olá Ari, olá Nájila, boa tarde para vocês. Olá, Lívio Galeno. Muito boa tarde para você e para os seus telespectadores também. A gente acabou de ouvir uma entrevista com Marcos Monteiro. Ele já está com o discurso de novo secretário de Esporte e Lazer de Teresina. Júlio Arcoverde parece que vai voltar mesmo. Lívio, nós até conversamos antes sobre esse assunto e o que está posto é que ele volta, evidentemente, confirmando exatamente o anunciado retorno do Júlio Arcoverde para a Assembleia Legislativa.
Quer-se entender que houve um malogrado, mal sucedido acordo Ciro Nogueira e Firmino Filho, que não deu certo a permanência do Juraco Verde. Agora, fique certo, o retorno do Juraco Verde já desencadeia outro problema, que é o retorno da Belê Medeiros para a condição de suplente. Ela está, ou foi nomeada, foi empossada, parece que ontem, como no mandato de deputada estadual, mas fatalmente, com o retorno do Júlio, ela simplesmente perde a vaga. Mas se bem que você lembra que ontem se disse que ela teria dito, acho que para o Lucas Pereira, que de qualquer maneira, retornando o Juraco Verde, o governador a ajeitaria. Aí fica posta a seguinte situação: se ela voltar para assumir um mandato com a convocação de um outro deputado para a secretaria, seguramente ela irá por favor do governador e não por interferência do senador Ciro Nogueira. Arimatea, outro assunto que eu queria falar com você, até na nossa imprensa chegou-se a falar em uma disputa entre MDB, PT e PP pela presidência da CCJ. No caso, Wilson Brandão, que era o então gestor, presidente da CCJ, saiu, se afastou para ser secretário do governador Wellington Dias. Chegou-se a falar em uma certa disputa entre os partidos, mas até o exato momento o que se tem de concreto é de que a cadeira continua com o PP. Eu conversei agora há pouco com o atual presidente, que é o presidente em exercício, o deputado Henrique Pires. Com a saída do Wilson Brandão, abriu-se a vaga e o Henrique Pires, da qualidade de vice-presidente, está presidindo a CCJ. Ele diz que estão esperando se o progressista vai indicar um novo nome, que compete ao progressista, pelo menos. Mas eu eu repito, isso tudo depende do governador Wellington Dias. Quem for para lá, o PT tá requerendo, tá reivindicando a vaga, o próprio MDB, mas vai depender do governador Wellington Dias. O governador tem folgada maioria na Assembleia. A oposição, se estiver, vai compor, mas por um acordo, por acertos entre as bancadas. Mas, na verdade, esse cargo será definido quando o governador se juntar todo mundo e dizer quem é que vai ser o presidente. Arimatea, mas o Partido Progressistas tem dito com bastante segurança de que esta cadeira já é de Hélio Isaías. Você acredita nisso? Não vai mudar nada, não muda nada, o quadro não muda. Todos estão bem sintonizados com o governo do Estado. Para encerrar nossa conversa, Arimatea, queria voltar a um assunto que a gente já falou aqui no primeiro bloco, da primeira edição do Jornal Dia News, que é a manchete do jornal O Dia de hoje. Wellington Dias está se sentindo frustrado deste encontro com Jair Bolsonaro em Brasília. Eu até na minha coluna, Lívia, eu tinha dito que ele diz que houveram pontos positivos. Creditou ao Onyx Lorenzoni, que é o ministro da Casa Civil, algumas responsabilidades para tratar do que foi, para dar prosseguimento ao que foi tratado. Mas, na verdade, o que ficou foi essa história. A expectativa péssima em relação ao futuro dessa reunião. Eu até disse aqui uma coisa, que o Bolsonaro parece estar aprendendo com o Wellington Dias. As pessoas recorrem ao Bolsonaro, no caso aí os governadores, para tentar uma agenda propositiva de assuntos relevantes para o país, e ele sai pela tangente, só com o discurso. Tem gente aqui na área do Estado que se queixa disso. Tem projetos junto ao governador, mas o governador vai enrolando e termina não saindo nada. Dessa reunião de Brasília, lamentavelmente ficou isso, só expectativa, e a expectativa não é muito boa. Ok, Arimatea, muito obrigado, boa tarde para você, Nájila Fernandes, um grande abraço a você e até mais. Até lá. Boa tarde, Lívia, um abraço para você também. A seguir tem Tá na Rede e o nosso WhatsApp da O Dia TV é DDD 86 99911 2111. Fique com a gente.